Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Fala pro irmão, fala pro irmão. Mira o irmão, irmão, olha aí, ó. Bem-aventurado. Ó Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, essa noite te louvamos, te agradecemos por estarmos diante de ti, celebrando uma festa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, por essa noite nos aceita, ó Senhor Jesus, para nós recebermos aquilo que vem do Senhor, como um rio fluindo de graça para dentro de nós. Senhor Jesus, abra o nosso ser essa noite, dispensa a tua palavra, aquilo que o Senhor tem por direção, aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós, a nossa necessidade para o tempo atual. Senhor Jesus, somos-te gratos por tudo, pela vida que o Senhor nos deu, por aquilo que nós passamos. Ó Senhor Jesus, não queremos reclamar, não queremos murmurar, mas queremos viver a vida que o Senhor nos deu, que é a sua própria vida, que é a sua pessoa viva. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Chegamos à mensagem 3 desse livro. Quem tem ouvidos, ouça. Fala para o seu irmão aí, de lado de você aí. Irmão, você tem ouvido? Ouça. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Você tem ouvido? Ouça. Tem algum surdo aqui hoje? Quem é surdo, levante a mão. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor vai chegar e vai dizer: querem ser curado? Quem é que está com problema essa noite aqui? Querem ser curado? Toma teu leite e anda. Você acha que o Senhor ia dizer o que para vocês? Está curado. Não, toma teu leite e anda. Senhor Jesus, a mensagem dessa semana, desse livro, né, é os desvios da igreja nos primeiros séculos. Os desvios da igreja no primeiro século. Nós vimos já 2 mensagens sobre Pérgamo e Tiatira. E essas 2 mensagens nos deu já clareza do que é realmente a igreja de Deus. Como se deu início e a sua vivência, desde a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, até hoje, irmãos. Nós vivemos a mesma igreja, tá bom? Senhor Jesus, em tempos e eras diferentes, mas é a mesma igreja. É a igreja do Deus vivo. Senhor Jesus, e essa igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ó Senhor Jesus. Os irmãos têm clareza disso? Que aqui nós não estamos falando de igreja entre aspas, de uma organização humana, da qual eu e você ou alguns aqui saíram. E graças ao Senhor, o Senhor resgatou e colocou na vida da igreja, para vivermos uma união orgânica. Senhor Jesus, um organismo vivo. Ó Senhor Jesus, que em Efésios é testificado como o corpo de Cristo. Tem vários membros, cada membro tem uma função. Ninguém está por qualquer maneira, todos têm função. Senhor Jesus. E nessa caminhada desses séculos até hoje, nós não podemos esquecer de como a igreja
se comportou diante do Senhor e diante dos homens. Senhor Jesus, dos problemas que tiveram, de quedas, degradação, irmãos, mas a igreja é de quem? A igreja é de Deus. A igreja foi criada, foi gerada com quê? Com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E isso foi algo tão grande que o Senhor não deixou ela para trás. O Senhor sempre esperou restauração. E nós estamos vivendo isso, irmão. Nós estamos vivendo a edificação da igreja. Diga para o irmão, irmão, você está vivendo a edificação da igreja. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isso, irmãos, isso não é coisa pequena, tá bom? Para nós chegarmos aqui e brincarmos de igreja. Vivermos a vida da igreja como se vive uma religião. Que eu saio de casa, vou para a igreja, saio da igreja, volto para casa e está bom demais. O Senhor espera algo a mais daqueles chamados para constituir a igreja, para edificar a igreja. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas é certo que muitos problemas lá atrás que aconteceu, o Senhor quer nos alertar para que nós não caiamos no mesmo erro. Tá bom? Senhor Jesus, eu e você não pode cair no mesmo erro de degradação. Porque o que se passou lá atrás, irmãos, é tremendo. É tremendo. Senhor Jesus, os desvios da igreja nos primeiros séculos. Puxa, Deus fez algo maravilhoso e se desviou. Como é que ele deixa isso acontecer? Porque é constituído de natureza humana, caída, que era para ter vivido uma vida dependente de Deus e viveu independente de Deus. E aí começou a se sentir alguma coisa e pronto, já caiu. Irmãos, quem faz a obra é só uma pessoa. É só Deus. Através de quê? De sua palavra. Senhor Jesus. Quer deixar isso mais claro para o irmão vizinho? Diga, irmão, quem faz a obra é só Deus com sua palavra. Fala para ele aí. Quem faz a obra é só Deus com sua palavra. Quem faz a obra é só Deus. Não. Sentado não. Sentado não. Ó Senhor Jesus. Quem faz a obra consigo a palavra. Ó Senhor Jesus. Amém. Foi inculcado. Olha, nós não podemos sair daqui do mesmo jeito. Nós não podemos ser a mesma pessoa depois que a gente descobriu isso. Descobriu que quem faz a obra é Deus por meio de sua palavra. Tá bom? Porque se nós sairmos daqui com essa mente, nós vamos aprender que nós não podemos fazer nada. E quem faz é Deus. Por meio de sua palavra. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E no passado, irmão, aconteceu isso. Aconteceu que no meio da igreja havia obra, havia. Mas por meio de si próprio. Por meio de alguns que se levantaram. E ali começou a existir algo na igreja como líderes, como uma liderança e hierarquia. Senhor Jesus. E a igreja começou a ser corrompida.
o que era de Deus era espírito e vida. Então, por o homem achar que se era capaz daquilo e realmente ele desempenhou aquilo, desenvolveu aquilo, aí ele acabou fazendo com que o Espírito, que faz a obra por meio da palavra, se abafasse. Aí deu problema. Porque o homem querer fazer algo para Deus é mentira e é falso. Porque só existe uma verdade. Só existe um ser absoluto no universo, da qual existe. É Deus. Como é que você e eu quer ser alguma coisa sem Ele? Senhor Jesus, quem está à nossa frente, quem faz alguma coisa por nós, é Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isso é bom ser inculcado não só num bando de tora que existe, né? Os dinossauros da vida da igreja. Mas é principalmente ser inculcado nos jovens e nos adolescentes. Para que eles tenham clareza que não existe capacidade nenhuma no ser humano, na pessoa física. Mas a sua capacidade se dá por meio de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente sabemos muito bem que o intuito do inimigo de Deus era sempre atrapalhar o plano de Deus. Puxa, foi gerada a igreja. Se foi gerada a igreja, o inimigo chega e quer destruir. Ele sempre quer destruir, ele sempre quer aniquilar o que Deus faz, tá bom? Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Aí multiplicai, encher a terra, dominai, sujeitai. Aí Satanás viu, puxa, olha só o que ele fez. Eu vou atrapalhar esse trem aí, que não dá certo não. Com isso aí feito aí, sem o meu envolvimento, isso aí não vai colar não. Eu vou me torar nisso aí. Isso foi a mente do inimigo de Deus. Ele já estava lascado. Quando viu a criação do homem, aí pronto. Eu não posso me lascar mais do que eu estou lascado não. Aí ele veio, entrou no jardim do Éden, foi lá na mente de Adão e Eva desobedeceu uma ordem que Deus deu. Senhor Jesus, mas o Senhor veio nos restaurar na pessoa de Jesus. E não só nos restaurou, mas também fez de nós um organismo vivo. Todos juntos. Sem divisão. Todos numa só união. O seu corpo. A plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Mas só que o inimigo de Deus viu. Eu tenho que atrapalhar esse negócio. O que Satanás faz, irmãos, é só atrapalhar o que Deus quer. Tá bom? Não pense que Satanás quer atrapalhar a sua vida, não. Satanás quer atrapalhar o que Deus quer fazer por meio de você, por meio de sua vida. Senhor Jesus. E o intuito dele sempre foi atrapalhar o plano de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E surge a igreja, e ele quer atrapalhar também a igreja. E ali no primeiro século começou. Ele começou a trabalhar no meio da igreja. Mas a igreja não se comportava de tal maneira. Senhor Jesus, com o surgimento da igreja e vendo que a sua posição era o pecador regenerado, ele quis obstruir ou aniquilar o que Deus tinha em plano na minha e na sua vida. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E de uma maneira muito rápida, ele pensa rápido. Assim como Deus é rápido em agir, ele também é do mesmo jeito. Mas puxa, por que Deus não acaba logo com isso? Irmãos,
Se a gente estiver vivendo no Espírito, a gente vai compreender que isso aqui já foi passado já. Porque quem vive no Espírito vive na dimensão eterna. E na eternidade o inimigo de Deus já está julgado. Senhor Jesus. Mas eu estou aqui me submetendo ao tempo e ao espaço. Então, para mim ainda está valendo essas coisas. Porque também eu sou humano. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o dia dele está chegando, tá bom? Vocês estão animados com isso? Olha, o dia de Satanás está chegando. Ele não vai atrapalhar mais sua vida, irmão. Ele não vai mais fazer você sofrer. Ó Senhor Jesus. Ele não vai mais fazer você pecar. Eu não sei qual é o seu problema. Qual é o mundo que lhe atrai. Mas você sabe, Deus sabe e Ele sabe também. Se é o mundo do sustento, se é o mundo da idolatria, ou se é o mundo do pecado. Senhor Jesus, Deus conhece, Satanás conhece e você conhece. Você conhece você. Senhor Jesus, mas o dia dele está chegando. E essas coisas em nós não vai existir mais. Senhor Jesus, o Senhor está voltando. Ó Senhor Jesus, vocês não estão animados não com isso? O Senhor está voltando, irmão. Você já imaginou não sofrer mais com um ente querido que falece? Com um amigo que dorme? Que a gente não sabe se creu no Senhor ou se não creu. Deus o sabe, que Deus que conhece o coração do homem. Não nós, tá bom? Senhor Jesus, mas esse sofrimento não vai existir mais. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então ele teve muitas estratégias nos primeiros séculos, tá bom? Senhor Jesus. Começando com os ensinamentos dos apóstolos. A gente sabe que a igreja ali, em Atos dos Apóstolos, né, tinha um ensinamento dos apóstolos, tinha o falar profético dos apóstolos. Quem falava ali o falar profético? Era Pedro e João. Senhor Jesus, Deus dava a linha para eles falar para a igreja. E começou ali com eles. Eram os irmãos responsáveis da igreja em Jerusalém. Senhor Jesus. E seguindo essa linha, vem o apóstolo Paulo. Ainda também no livro de Atos, tá bom? Os apóstolos eram vivos. Paulo foi levantado para evangelizar. Para pregar o evangelho. A gente cantou o último hino, é hora de sairmos aos campos. É hora de sairmos aos campos. Irmãos, Paulo saiu aos campos mais do que nós, tá bom? E Paulo disse algo que vai nos ferir essa noite. Paulo disse que ele era ainda devedor. Ele fez o que fez e ainda se tornou, e ainda sentiu-se devedor. E você? E eu? Vamos falar assim, ó. Senhor, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Agora fala para seu irmão, irmão, é Cristo Jesus. Senhor Jesus, Cristo Jesus nos livra de tal condição. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, seguindo essa linha, né, vem o apóstolo Paulo com a igreja em Éfeso, né, ele pregou ali naquela igreja, né, levantou aquela igreja, e ele deu o ensinamento, deu falar profético para aquela igreja.
E logo encontrou muitos problemas na igreja em Éfeso. Senhor Jesus, existiam ali irmãos judeus, né? Motivados por inveja que passaram, né? Que passaram a pregar outro evangelho. Isso está relatado lá no livro de Gálatas. Olha só. Gálatas capítulo 1. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8. Senhor Jesus, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha o problemão aqui na igreja em Éfeso. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Senhor Jesus, mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito. Senhor Jesus, irmãos, existem muitos evangelhos aí, tá bom? Aí fora, entre aspas, tá bom? Se diz que é evangelho. Mas não passa, sabe de quê? Não passa de religião. Não passa de doutrina que homens criam. Não passa de organização humana. E nós, muitas vezes que vivemos a vida da igreja, deixamos nos levar com esses falazes. Damos ouvidos a essas coisas. Como é o título do livro? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso. Senhor Jesus. É para você ouvir o quê? É o que está relatado aqui em Gálatas? Ou é o falar profético, a linha profética que nós estamos tendo a direção hoje e compartilhando para os irmãos? Senhor Jesus, olha só, admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Senhor Jesus, nem desfrutou daquele, já está em outro. Que o outro lá não é o evangelho. É doutrina. É conhecimento, é doutrina. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A linha profética do apóstolo Paulo era a linha de Deus, irmãos. Quando Paulo falava, quem falava era quem? Era Deus, irmão. Quando Paulo falava, quem falava era Deus. Senhor Jesus, Deus sempre vai usar alguém para dar a direção. Ó Senhor Jesus, Deus sempre vai usar um canal para levar a sua palavra, a sua direção para as igrejas. Para a prática de um coletivo. Mas isso, irmãos, é por meio de um. Senhor Jesus. Então que o Senhor possa nos dar essa linha, tá bom? Essa clareza possa ficar em nós. Isso era um problema, tá bom? De ouvir outras palavras lá fora, né? Isso era um problema da igreja em Éfeso. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E ali houve problemas naquela igreja. Olha só, Paulo não conseguiu resolver, tá bom? O profeta era Paulo, mas ele não conseguiu resolver. Nesse tempo,
da profecia de Paulo aos Efésios, o apóstolo João estava preso na ilha de Pátimos. João foi solto e foi até Éfeso. E chegou em Éfeso, viu aquilo, viu aquela carta de Paulo, viu falar profético que Paulo tinha deixado para aquela igreja. Puxa, que pena. Os irmãos não estão praticando o que o profeta falou. Mas porque também não exercitava o Espírito, só exercitava, sabe o quê? A sua mente. Só exercitava o conhecimento. A letra preta no papel branco. E ali João levou eles a imergir na palavra. Vocês acreditam? O apóstolo João levou eles a imergir na palavra. O apóstolo João levou eles a ter grito de guerra. Vamos fazer grito de guerra. O apóstolo João chegou lá com um evangelho de remendador de redes. A rede tinha se furado, tinha se rasgado. Aí chegou lá com o ministério de Espírito e vida para os irmãos. Senhor Jesus. Aí quando chega Espírito e vida, irmão, aí pronto. Algo que está em degradação se restaura. É Espírito e é vida. E eles ali começaram a imergir, começaram a praticar. Irmãos, a igreja saiu de uma posição. Mas, após sair daquela posição, já se tinha gerado outra. Senhor Jesus, após sair de tal posição, com o apóstolo João, né? Espírito de vida lá, imergindo na palavra. Irmão, já foi gerado outra. Senhor Jesus. E quem foi gerado após Éfeso? Foi Esmirna. Senhor Jesus. E essa igreja aqui sofreu. Sofreu, sabe por quê? Porque não aceitou falar do profeta. E foi perseguida. Irmãos foram mortos. Senhor Jesus. Da qual eu e você não precisamos entrar nessa esfera, tá bom? Porque nós vamos ser mortos, irmãos. Tem muitos irmãos aí morrendo. Por quê? Porque não está aceitando falar profético. Qual é a condição deles hoje? Estão mortos. E naquela igreja em Esmirna houve grande perseguição, irmãos foram mortos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí mais uma vez a estratégia de Satanás entrou. Entrou em Éfeso. João chega com a palavra de Espírito e vida. Entrou aqui em Esmirna. Houve perseguição e houve morte. O inimigo não brinca, tá bom? Com a igreja de Deus. Ele não brinca. Ele tem uma raiva tão grande de vocês e de mim. Não só individual, mas principalmente coletivo, tá bom, irmãos? Ele não gosta de ver a gente unido demais, não. Para ele é uma derrota grande. Então, se você está chateado com alguma coisa na igreja, perdoe o irmão ou perdoe alguma coisa, tá bom? Mas fique conosco. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Houve essa perseguição. Satanás visava exterminar a igreja de Deus. Tá bom? Essa é a visão dele para a igreja. É exterminar cada um de nós. É nos banir da face da terra. E da igreja também. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Mas ali, irmãos, ali, quanto mais Satanás perseguia, matava, mais florescia e mais germinava, irmãos. Amém? Você sofre perseguição. Você cai em pranto e vai chorar? Essa igreja aqui, apesar das perseguições, apesar de irmãos, né, se desviar, com conceitos, com doutrinas, regras humanas, mas em meio à perseguição e tendo unidade, tendo união, irmãos, ó, existe muito fruto. Quanto mais perseguição você sofre do inimigo de Deus, mais gera fruto em você. Agora é preciso você permanecer, tá bom? Permanecer onde está. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas só que aquilo ali também trouxe algo tremendo, né? Trouxe um relaxamento da igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna relaxou. Porque a perseguição, irmão, parou. Houve um tempo que ela cessou. Aí a igreja relaxou. E no relaxamento daquela igreja, Senhor Jesus, no relaxamento daquela igreja, surgiu outra. Surgiu outro período, que é o período de Pérgamo. Senhor Jesus. E no período de Pérgamo, foi aí que entrou, sabe o quê? Entrou a liderança romana. Em Pérgamo, entrou a liderança romana na igreja de Deus. Isso causou nos homens o prazer pela liderança na igreja. Mais uma estratégia de Satanás dentro da igreja. Senhor Jesus, agora, é claro, com o consentimento dos irmãos. Com o consentimento dos irmãos. Senhor Jesus, uma união, houve uma união na igreja em Pérgamo, da igreja com o Estado. Houve uma união da igreja com o Estado. E isso deformou a natureza da igreja. Como é que você vive a vida da igreja? Existe, né, a gente fala que existe 3 aspectos, né, da igreja numa vida humana nossa, né, que nós temos. A vida de reuniões, a vida familiar e a vida social. Então não se dá só nisso aqui a igreja. A gente se envolvemos com muitas coisas. E o inimigo de Deus, irmão, sabe que nós somos da igreja de Deus. Sabe que nós somos um membro. E aí ele começa a ter estratégia no nosso meio. Para que nós possamos ter uma ligação melhor com o Estado. Principalmente vendo que nós dependemos de algo financeiro para o quê? Para o nosso sustento. E aí nós achamos pouco. Nós achamos pouco, o inimigo já nos causar e nos colocar nisso, nós também saímos um pouquinho e vamos procurar outras coisas.
nos envolvemos com mais coisas. Senhor Jesus, aí quem se prejudica por meio de algumas coisas, atitudes e ações nossas, quem se prejudica, você é um membro do corpo. Aí quem se prejudica não é só o membro, mas é todo o corpo. Senhor Jesus, irmãos, é um sistema, tá bom? É um sistema tremendo. Quem não está lendo esse livro, irmãos, leia. Leia. Tem muita informação, tá bom? Para você fazer uma autoanálise em você mesmo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E por meio disso, irmãos, por meio dessa situação na igreja em Pérgamo, aí os irmãos, né, os que se envolveram, né, dessa maneira com o Estado, com a política, eles começaram agora a querer cargos, né, despachar cargos para os irmãos. Muitos deles nem cristãos eram, mas só que estava lá, e o Senhor, Ele também permite que isso aconteça, para que alguns possam também ver, tá bom? E possa não ir pela mesma vereda, mas é algo que já contagiou, é algo que a igreja já viveu, e muitas vezes ainda vive, que o Senhor não espera isso da igreja. Aí foi criado, né? Foi criado que a palavra profética, que a palavra revelada, não poderia ser para todos, tá bom? Aí criaram, né? Criaram por meio da liderança os clérigos e os leigos. Agora a palavra escrita só podia ser vista pelos clérigos. Os leigos, deixa de lado. Senhor Jesus, foi nessa igreja aqui que aconteceu a situação. E a gente sabe muito bem, né, em que se deu. Isso era o quê? Mais uma estratégia do inimigo de Deus. No meio do ajuntamento do povo de Deus como igreja, ia uns lá para frente, que não tinha mais o falar profético. Aí era um negócio terrível. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E em meio a essa situação, né? A igreja foi transformada numa organização humana. A igreja foi transformada numa organização humana. Algo totalmente humano. Querendo benefício para si mesmo. Senhor Jesus. Aí nessa situação surgiu Tiatira. Nessa situação surgiu Tiatira. E com Tiatira a gente viu, né, dentro do livro, que entrou muitas heresias. Senhor Jesus. Heresias no final do primeiro século, sobre a Trindade divina. E nós conhecemos a verdade sobre a Trindade divina, não conhecemos? Para quem não conhece, né, essa situação aqui da Trindade divina, quando você está no campo aí evangelizando, você pode encontrar algum irmão de congregação e questionar você, né? Você crê na Trindade divina? Não diga que não crê, tá bom? Diga, eu creio.
Porque tem alguns fariseus aí fora, tá bom, que não tá nem aí não, sabe? Eles acham que muitos irmãos não são crentes, tá bom? Muitas pessoas não creem em Deus, mas quem conhece o coração do homem, quem conhece a crença no homem é Deus. Porque Deus vê o coração. Mas o homem quer escutar da sua boca. Você crê na Trindade Divina? Eu creio. Eu creio no Pai, eu creio no Filho e eu creio no Espírito Santo. Senhor Jesus. Então, para quem não sabe, os adolescentes, os jovens, a Trindade Divina é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Tá bom? Senhor Jesus. Quando vocês forem questionados, vocês digam, eu creio. Com toda a convicção. Senhor Jesus. Então, essa heresia foi totalmente, distorcida nesse tempo, com respeito à Trindade Divina. Mas nós conhecemos essa verdade. E essa verdade, irmãos, para nós também é um mistério, tá bom? Essa verdade é um mistério. Nós conhecemos, nós sabemos de versículos bíblicos, nós sabemos falar alguma coisa, mas muitos irmãos não sabem. Não se envolva no campo de explicação onde você não sabe, tá bom? Não sei não, irmão. Ou não sei não, fulano de tal. Mas eu vou procurar saber e lhe dou a resposta. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O que é heresia? O que é heresia? Paulo falou lá em Gálatas que a gente leu. É o quê? De maneira bem simples, é outro evangelho, tá bom? É outro evangelho. Você sendo perturbado a compreender outro evangelho além daquele que você já tem. Senhor Jesus, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Então não seja rápido não, tá bom? Não seja rápido. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, esse capítulo desse livro aqui, dentro desse título, os desvios da igreja nos primeiros séculos. Talvez seja algo chato, para compartilhar para os irmãos. Irmãos, mas tem uma significância tão grande, tá bom? Você e eu compreendermos isso. De tantos erros que foi cometido por meio das eras da igreja. Entenda, nós vivemos a mesma igreja da qual foi falado aqui, tá bom? Mas só que essa era nós vivemos na igreja em Filadélfia. Nós ainda vamos chegar, em Filadélfia, Mas para nós já estamos vivendo. Vamos chegar, por meio do compartilhar, por meio do desfruto do livro, Mas já estamos vivendo isso. Fala para o irmão, você está vivendo isso? Pergunta a ele. Diga assim, então viva! Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar em pequenos grupos, tá bom? Amém? Deus abençoe vocês.